Olá! Hoje vamos falar sobre uma questão que é muito comum dos pais fazerem ao orientador vocacional, ou ao OPC, como somos chamados agora, que é a seguinte: a opinião dos pais influencia na decisão dos filhos? Eles devem emiti-la? Bom, as opiniões dos pais, mesmo quando não são realmente expressadas, né, verbalmente, falando, influenciam sim, de alguma maneira, na decisão dos seus filhos. Um dos motivos é que os filhos sempre sabem quais são essas opiniões, não é verdade? Elas foram sendo ditas e escutadas durante toda a sua vida. Um outro motivo é que, além disso, os pais influenciam os filhos de uma forma ou de outra desde que eles nascem. Não temos como fugir disso, não é verdade? A formação da criança, ela se dá mais pelo que a criança vê, percebe e compartilha ou não compartilha, do que pelo que ela escuta, principalmente se for enquanto conselho ou sermão. E cada pessoa possui uma interpretação e uma reação, né? Cada uma vai filtrando e vai devolvendo ao mundo o que ela apreende de um jeito diferente. Tanto que nós podemos ver isso claramente com irmãos, né? A educação de irmãos, principalmente até se forem gêmeos, na mesma época, com as mesmas questões, como eles filtram e devolvem e apreendem de maneira diferente. O início do desenvolvimento da nossa identidade ocupacional, ele está determinado fortemente pelas fantasias, pelos interesses, gostos, capacidades, habilidades que nós já vamos, que nós já reconhecemos em nós mesmos, né? Em função dos aprendizados que vamos aos poucos adquirindo. Isso se dá principalmente com as profissões que estão próximas de nós, ou seja, as profissões dos nossos pais, dos nossos parentes, amigos da família, dos profissionais que nos atendem de alguma maneira e com quem nos relacionamos ou que observamos, ou que admiramos, né? Ou só observamos por algum motivo, por algum afeto, às vezes até desafeto, ou até fantasia pessoal. E depois nós passamos, num segundo momento, a explorar além do que nos rodeia. E aí vamos podendo ampliar a nossa busca até que localizamos uma ou algumas áreas da realidade que já são conhecidas ou que são recém-descobertas, seja por nós, né, ou até pelo mundo,
que sejam áreas novas, que atendam, de repente, novas demandas da natureza da humanidade, né? E que nós vamos discriminando entre todas as demais. E por ser uma área ou algumas áreas com a qual nós queremos, sobre a qual, na verdade, nós queremos agir. E com a qual nós queremos nos relacionarmos, mas de uma maneira mais direta, mais diretamente. Mas nesse momento ainda estamos construindo uma identidade profissional. E essa identidade profissional, ela só vai se consolidar, no entanto, muitos anos depois. Esse ainda é um momento de muitas dúvidas, de muita insegurança, de questionamentos e definições de valores pessoais. Alguns valores familiares serão mantidos, outros não. O medo de uma escolha equivocada é muito grande e as suas consequências negativas faz esse momento ser de grande complexidade, né? Porque se eu tenho uma escolha equivocada, eu posso ter consequências muito negativas. Então isso aumenta a complexidade da minha escolha. Ressaltando, né, aí, de novo, verbalmente ou não, tanto os nossos desejos, expectativas, quanto os da nossa família, quanto ao lugar que vamos ocupar no mundo e como esses nosso e da nossa família, ou com o externo, né? Como tudo isso se relaciona ou pode se relacionar entre si. O meu desejo, a minha expectativa, o desejo, a expectativa da minha família e o que me é possível e oferecido no mundo, no mercado de trabalho. Uma influência negativa dos pais. Então, nesse momento, pode ser a imposição de uma escolha, mas não a manifestação desses desejos e expectativas. Porque a manifestação, quando os pais manifestam, né, o que esperam, de uma maneira que abra o diálogo e mostra uma disponibilidade, né, mostrando aí uma disponibilidade a uma escuta do filho, né, que compartilha as reflexões tão conflituosas que possam surgir nesse processo de escolha e, inclusive, que mostre a possibilidade de aceitação de que essas escolhas caminhem, mesmo que em direções contrárias, né, aos seus desejos de paz. Mas também alguns momentos de solidão, de silêncio, de individualidade, também são importantes nessa etapa de definição de identidade profissional dos filhos. E a sensibilidade e o respeito da família nesse sentido funcionam como uma outra forma de compartilhar também essa exploração e esse amadurecimento de questões, de valores, de posições e de escolhas, principalmente, né, relacionadas às profissões. Portanto, né, os pais podem e devem falar o que desejam e o que esperam
para os seus filhos, como também devem escutá-los nas suas necessidades, nas suas angústias e no seu silêncio também, trabalhando em conjunto com eles, né? De uma maneira mais saudável. Os conflitos que possam surgir durante o processo de escolha e de construção de uma identidade profissional. Essa é uma questão que é muito comum, que sempre aparece na OPC, na orientação vocacional de primeira escolha, principalmente, né? Que é a fase mais adolescente, geralmente. E está sempre presente na fala dos pais esse receio. Sempre que eles têm a oportunidade, né, de fazê-la. E por muitos anos eu tive muita dúvida em relação ao que responder exatamente. Com o tempo eu fui adquirindo mais clareza e eu fico feliz de poder compartilhar essas reflexões com vocês. Um grande abraço